Mais uma vez, estamos aqui nos limites da eternidade, tratando desses nossos assuntos e curiosidades a respeito daquilo que está contido no Antigo Testamento. Como eu já falei, muitas coisas estão no livro que eu escrevi, que se chama A Origem, o que você deveria saber e nunca te contaram. Hoje eu achei interessante nós falarmos sobre a Arca da Aliança, aquele artefato, uma joia que era assim muito cobiçada. Então existem algumas teorias a respeito da Arca da Aliança e até nos dias atuais nós vemos que isso ainda está muito ativo. Bom, o Senhor aparecia quando a arca estava, ali naquele lugar determinado pelo próprio Senhor, que era o tabernáculo. Então ele aparecia, todos ouviam. De dia era uma nuvem, à noite era um facho de luz. Muito semelhante a algumas imagens que a gente vê, de surgimento assim de objetos não identificados. E dessa forma ele vai falar com Moisés. Todas as vezes que ele precisava passar, as suas ordens, qual era o procedimento, era assim que ele e Moisés se comunicavam. E lembrando que Moisés ele entrava à revelia, naquele lugar que depois, nós vamos ver, mesmo na construção do templo, era chamado de o Santo dos Santos. Moisés ele entrava ali. E o sacerdote, o sumo sacerdote, que naquele período era Arão, ele entrava apenas para as cerimônias e quando era autorizado. Que isso era uma vez por ano que acontecia, quando ele ia oferecer os sacrifícios no dia da expiação. Então era uma vez por ano que ele entrava. Moisés, como eu falei, tinha passe livre e sempre, na hierarquia vinha primeiramente Moisés, depois Arão e os filhos de Arão, que eram levitas e que também cuidavam das coisas da arca. Bom, aquela imensa multidão nômade de israelitas, eles caminhavam no deserto norteado por esta arca, ou seja, ela era a bússola que os guiava. Muitas pessoas falam assim, Moisés que ficou 40 anos andando, pelo deserto, porque ele conhecia bem, ele era muito conhecedor, sim, da região, mas quem fazia, vamos dizer assim, a orientação da direção era o próprio Senhor, para quando eles entrassem lá na Terra Prometida. Então o Senhor estava guiando essa multidão. E nós vamos ver que depois Moisés ele some, desaparece, Josué fica ali na liderança. E quando eles estavam para entrar na Canaã, na Terra Prometida, eles viram que tinha um obstáculo muito grande. Esse obstáculo se chamava Rio Jordão. E aí Josué foi orientado pelo próprio Senhor para que eles colocassem a arca. Então avançava um pouco, colocava a arca, avançava um pouco. Então isso ia fazendo com que as águas estancassem e eles passaram, mas a arca teve um grande papel nessa travessia. E assim como aconteceu, lá atrás, como eu falei no episódio anterior, a respeito daqueles curiosos, que quando a arca foi para aquela cidade chamada Bet-Semes, eles foram olhar e os 70 homens que foram olhar, eles tiveram morte instantânea,
mostra que esse, vamos dizer assim, poderia ser até um artefato militar, como ele era temido também. Porque aqueles que muitas vezes queriam ficar com esse tesouro não ficavam porque sabiam que alguma coisa séria aconteceria. E a desobediência de chegar perto da arca sem ordem expressa do Senhor também, né, levou outras pessoas à morte, como veremos na frente. Naquele período, quem estava como sacerdote e que cuidava da arca era Eli. Ele já era velho e ele tinha um problema sério com seus filhos, como eu falei também no episódio anterior, que eles desrespeitavam o Santo Tabernáculo, né? E eles tinham, vamos dizer assim, aquela mania, né, de levar a vantagem e ficavam com as coisas que eram para ser oferecidas ao Senhor. Quando ele soube que os filhos de Deus haviam tomado a arca numa guerra, ele teve uma morte também instantânea. Morreu, caiu morto. Quando Davi, tempos depois, quando Davi, né, transportava a arca para a sua cidade, os bois, a arca era carregada por 2 bois na carroça, e a arca estava ali. E os bois passaram por um desnível e balançaram, e a arca tombou meio que, né, de um lado. Tinha um homem que estava caminhando também, que fazia parte do séquito, estava caminhando ali. Quando ele viu que a arca ia tombar, instintivamente ele segurou a arca para ela não cair. Também caiu fulminado. A arca era uma arma letal, então de grande alcance. Não era só assim para aqueles que tocassem. Ela era de grande alcance porque ela tinha fins militares também. Porque quando eles iam e levavam a arca, eles ganhavam a batalha. E muitas vezes, né, a presença do Senhor através da arca fez com que os exércitos inimigos fossem vencidos pelos israelitas. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, ele tinha que usar um peitoral de pedras. Então, lá na Gênesis, tem toda a descrição de quais pedras que tinham que ser colocadas ali naquele peitoral, que servia como um colete protetor. Mas como nós poderemos entender isso ter acontecido mais de 3.000 anos passados, quando hoje, agora, né, recentemente, é que se tem uma segurança maior em manipular a radiação. Então, quando nós vamos fazer um exame, o técnico responsável, antes ele usava só um peitoral, um colete. Hoje não, hoje já tem toda uma proteção, onde eles correm menos risco de radiação. Mas o peitoral salvava os sacerdotes, né? Pelas descrições dos livros canônicos, a arca era extremamente tecnológica, ela tinha uma tecnologia espantosa. 3.000 anos, mais de 3.000 anos. E Moisés, ele conhecia de perto a capacidade desse artefato, que podia ser usado como também aparelho de comunicação, porque era ali que se dava a comunicação. De alguma forma, quando Moisés entrava lá, ele ouvia a voz do Senhor dando as orientações sobre as batalhas, sobre
os cercos que eles sofreriam, né? Tinha poder também para derrotar exércitos, que era uma coisa muito interessante, e dependendo do dia, matava de maneira súbita quem chegasse perto, animais ou pessoas. Além de produzir estranhas doenças, como aconteceu com os filisteus, no caso das malfadadas hemorroidas. Bom, a priori, né, nós entendemos que lá a caixa guardava só as 10 leis, né, o decálogo. Mas pela força que ela emitia, era muito mais do que 2 pedras escritas a raio laser que continha ali dentro. Então, hoje os estudiosos, eles cogitam, né, que poderia até ser um reator nuclear, assim, de uma descrição primitiva, mas poderia sim ser um reator nuclear pelos feitos que ela realizava. E talvez a arca poderia também, né, emitir gases e vapores de temperatura extrema. Então, tudo é questionado hoje pelos cientistas e pelos arqueólogos. Então, essas altas temperaturas, elas poderiam até gerar doenças, sim, né? Como aconteceu em vários momentos daquela viagem para a Terra Prometida. E aí isso também leva hoje a academia, que se foca nesse assunto, a discussão das teorias, né, que existiram e existem ainda, porque existem muitos relatos nos contos antigos judaicos das pedras que caíam do céu. Então ninguém sabe direito o que são essas pedras. Essas pedras, existem passagens que falam que eram pedras que caíam do céu, onde eles fabricavam com essas pedras armas, facas, espadas. E não se sabe que mais tipo de pedra, né, quais outros tipos que poderiam ter caído. E essas pedras, elas foram por muito tempo adoradas pelos semitas. E isso é tão interessante porque todas as vezes que eles queriam agradar ao Senhor, eles faziam o quê? Eles faziam montes de pedra, que eram chamados de altares. Bom, chegou a pensar-se, né, que as tábuas da lei que Moisés introduziu dentro da arca não seria outra coisa do que senão uma espécie de baterias para que ela pudesse funcionar. E então era por esse meio que eles tinham toda uma comunicação com quem está fora da nossa atmosfera terrestre. Aqui hoje, a nossa comunicação ainda ela se nós olharmos o recurso que era usado aí, o nosso tipo de comunicação ainda é arcaico. Porque se colocar um foguete, né, para desbravar o espaço, o homem hoje precisa de satélites que irão repetir mensagens. Então, a comunicação é feita de satélite. E naquele tempo, já não era feito através de satélite. Então, a nossa tecnologia atual é aquém da tecnologia da arca. Isso é muito interessante, né? E hoje, também, os investigadores científicos, né, eles investigam as propriedades incríveis dessas pedras que caíram do céu, né? Então, a tecnologia que nós hoje estamos caminhando, ela vai cada vez mais entrando num processo mais evoluído, né? Mas, assim, a grosso modo, como entender que o povo de Israel tinha essa tecnologia? Provavelmente eles não sabiam.
Moisés e alguns sabiam sim, né? Porque eles usavam desse recurso. Existem muitas hipóteses também, né? Sobre essa mágica que era feita através da arca. Mas são meras teorias, porque de concreto ainda nada se sabe. Israel, ela vai ficar, né? O Estado de Israel vai ficar com a arca até o ano mais ou menos de 900 e alguma coisa, que agora não me falha, que, sabe, foi após a morte de Salomão, que foi ali no século 9, né? No século 9, 8. E então, até aquele período, a arca estava no templo, porque foi Salomão o construtor do templo de Jerusalém. E até esse tempo, a arca ficou ali. Depois, como nós veremos na frente, houve vários acontecimentos e a arca simplesmente sumiu. E quando Nabucodonosor ele entra e toma as riquezas do templo, a arca não estava mais lá. Então não se sabe para onde ela foi. E uma coisa que é interessante era o material que era feito, né? A manufatura da arca. A madeira se chamava madeira Shittim, que quer dizer, né? Madeira incorruptível. Na Bíblia chamam de madeira de acácia, que era uma madeira nobre, mas ela era totalmente folhada a ouro, a madeira, para conter, né, aquilo que estava lá dentro. E por dentro e por fora era tudo ouro, né? Em torno do perímetro superior, ela era adornada com uma coroa retangular. E em cada ponta dos lados mais longos havia um anel fixo também de ouro. Ou seja, eram 4 anéis. Que esses 4 anéis, essas argolas, eram para também, né, serem atravessados por um travessão dessa madeira incorruptível para ela ser carregada. E alguns supõem que essa madeira incorruptível, ela também era um isolante contra protegia, né, aquele que segurasse no transporte. A maior dificuldade ao se pensar na arca é entender aqueles que estão em cima dela, que são 2 querubins. Aqueles querubins, eles estão numa posição assim, de mãos postas, um diante do outro, e eles formam um arco, como se ali tivesse também contendo alguma força, né? E a gente não entende também, porque havia uma séria condição de não adorar imagens, de não ter nenhuma imagem. E esses 2 querubins eram imagens. Então, lá no Êxodo 24, quando é ditado o decálogo, então tá, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra de novo. Então, se os querubins fossem representações angélicas, como muitas pessoas acreditam, né? Como popularmente, né, também são retratados, a regra divina então teria sido quebrada. E era um artefato consagrado ao Senhor. Não muito antes desse projeto de manufatura, Moisés, sustentando o que lhe fora ditado, admoestar a Arão, aquele que fazia a tradução, seriamente, o que rendeu a muitas mortes foi o bezerro de ouro que eles estavam usando.
Portanto, é meio inconcebível, né, que essa arca tivesse sido criada dentro de um deserto, onde o calor era extremo e o frio era extremo. De dia, o extremo era o calor, de noite o extremo era o frio. Então, aquele ourives, eram dois, eu só lembro o nome de um, de Bezalel, ele foi aquele que criou a arca. Era impossível fazer isso. Também existe, se nós olharmos dentro da cultura do Egito, eles também tinham várias arcas. Inclusive, também está no episódio da temporada passada que a arca poderia ter saído já do Egito, junto com tudo aquilo que eles levaram. E essa arca era algo extremamente preciosa, em termos não só do ouro, mas do que ela realizava, daquilo que ela fazia enquanto uma força bélica. Então, por isso que houve a perseguição do faraó aos povo de Israel que estava fugindo, né, em direção ao deserto. O detalhe mais significativo para os estudiosos modernos a respeito dos querubins talvez seja os dois personagens misteriosos, né, como eu estava falando, que estão em cima da arca. Criaturas que na tradição posterior são retratadas como anjo. Antigamente não existia essa hierarquia. Querubins, serafins, não existia. Depois, com o tempo, eles começaram a sair, né, da sua realidade e entrar daí sim para algo mitológico que nós herdamos, né, como no nosso imaginário, como anjos, aqueles que povoam os céus e aqueles que nos guardam. Na verdade, esses anjos lembram esfinges, né, com corpo de leão ou touro, asas de águia e cabeça humana. E isso, se nós consultarmos, né, as descrições, nós veremos isso. E essas imagens, elas são muito comuns e são protetoras das culturas vizinhas de Israel, do Egito, né? Da Mesopotâmia também. E isso são estudiosos, teólogos, arqueólogos que estudam essa coisa da arca, né? Bom, parece até, né, que algumas coisas foram burladas, como eu falei, sobre o mandamento de não adorar imagem nenhuma, nem que está acima nos céus, nem que está embaixo na terra, nos mares, aquilo que está embaixo da terra. Então isso, na verdade, se chama aniconismo, que é a adoração, né, ou então representação de divindades em imagens, né? Bom, o propósito do tabernáculo, né, também servia para chamar o povo para que eles se juntassem para formar um povo, o povo de Israel. Então, chamavam as tribos e as tribos ali comungavam. Só que, né, eles começaram a se atrapalhar também. Eles começaram a fazer adorações aos deuses cananeus, como nós vimos o que aconteceu com Eli, aquele sacerdote, que os filhos, embora eles fossem responsáveis pelo cuidado da arca, eles faziam culto ao Deus opositor, né, do Deus de Israel. E aí nós vamos entender também, né, que a arca, ela
Ninguém sabe como ela sumiu. Existem algumas teorias que dão conta aí de vários lugares onde estaria a arca. Uma coisa que eu penso que essa arca também produzia, ela era, na verdade, era uma arma sônica, porque várias vezes os exércitos, eles ficavam confusos e eles começavam a se atacar. Então eles mesmos se dizimavam e o povo de Israel, sem armas, saíam ilesos e vencedores das batalhas. Então ela funcionava também dessa maneira. Lembrando que lá num certo momento, lá na Mesopotâmia ainda, houve uma confusão de línguas que foi um pouquinho, foi junto com a destruição da Torre de Babel. O povo, ele começou a ter uma confusão, então eles começaram a ficar num processo mental tão assim avariado, que eles balbuciavam, eles perderam a capacidade de comunicação ou também de interpretação. Então eles não sabiam o que eles faziam ou quem está, ou seja, eles não reconheciam mais. E isso é um traço de uma arma sônica. Essa arma sônica hoje, ela existe, foi testada, mas como ela atingia demais, né, o complexo cerebral humano, ela foi não desativada, ela não tem autorização de ser usada. Mais tarde nós veremos sobre isso também, que é bem interessante. Mas para onde foi, né? Quais são as teorias da arca? Que fim deu a arca? Eu poderia falar, né, sobre esse poder sônico da arca, quando eles chegaram em Jericó e as muralhas caíram. Então poderia ser, né, atribuído à arca. E também o toque das trombetas. Inclusive as trombetas serão muito citadas no Apocalipse. E então, né, a gente vai vendo que a arca realmente ela tinha algo ímpar e que todos procuram até hoje. Virou filme, né? Os Caçadores da Arca Perdida, pela direção do Steven Spielberg, que foi um sucesso de bilheteria. Então não se sabe onde ela anda, mas existem aí algumas desconfianças, né? Aonde ela poderia estar, no Monte Nebo, que foi bem o lugar onde Moisés desapareceu. Outros acham que a arca pode estar no Zimbábue, na África, né? Conhecido como o Lemba. Lemba é uma arca que eles afirmam que era deles, que aquilo era um artefato, né, deles lá no Zimbábue. E também, né, eles têm lá uma relíquia que eles chamam de Ngoma Yugundu, né, que é a voz de Deus, que eles dizem que é a Arca da Aliança. Ninguém provou até hoje e ninguém viu. Diz que lá na África, essa relíquia, ela está escondida, né, já faz muito tempo, escondido nas montanhas. E não se sabe se realmente está. Os arqueólogos fazem, evidentemente, toda a busca, né, vasculham os sítios onde eles desconfiam, ali eles ficam procurando. Outros dizem que
ela podia estar na Etiópia, porque poderia, né, Salomão poderia ter dado ao filho que ele teve com a rainha de Sabá. E está registrado no livro sagrado da Etiópia, né, no O Quebra-Nagast, onde conta que esta arca foi dado ao Menelik, que era o filho dos dois. E não se sabe, né? Enfim, até hoje existe sim esse tronco etíope que se dizem descendentes do rei Salomão. Outros dizem que ela está na Ilha do Carvalho, né? Uma teoria sem base. Essa daqui, a Ilha do Carvalho, é a mais sem base. Argumenta que no final da Terceira Cruzada, a arca foi levada para a Escócia por cavaleiros templários, para essa Ilha do Carvalho, né? Onde o nobre, a nobre família de Sinclair teria escondido em uma misteriosa caverna profunda e que não é possível acessar. Esse posto, né, esse poço onde ela foi escondida foi supostamente construído por esses cavaleiros templários, e existem rumores que dizem que é também a casa dos objetos e que lá também está o Santo Graal, também tema de filme, né, próprio da Arca Perdida. Enfim, são várias outras teorias que lá estaria supostamente a arca. Em Israel existem vários sítios, principalmente na cidade de Davi, que fica na cidade velha de Jerusalém. Ali então existem grandes explorações de sítios arqueológicos que eles procuram sim a arca. Ninguém perdeu a esperança de achar a arca, né? Agora, o que eles acham são objetos muito interessantes, mas muitos ossos. Ossos, né, de seres humanos, de animais também. Então nós vamos ficar ainda algum tempo sem saber que fim levou a arca. Será que ela voltou do lugar da onde ela veio? Aonde tenha uma tecnologia apropriada? Ou então até mais evoluída do que a arca foi lá no passado? Então, são os mistérios da arca. E no próximo episódio voltaremos a falar do último profeta, que foi Samuel. E de como tudo foi se transformando a partir de então. Agradeço a todos vocês pela audiência. Curtam as nossas páginas sociais. E eu, Anísia Munk, me despeço. E até a próxima.